Fala galera, Weber do canal Vencendo Obstáculos, mais um vídeo para o canal. A gente vai falar hoje sobre a movimentação do mini índice do mini dólar. Eu iniciei o dia falando sobre a movimentação de ontem. A movimentação de ontem, pelo setup que eu uso, teria dado um excelente trade. No dia de hoje foi um dia que foi bem legal também, mas assim, eu acabei não fazendo entrada no índice, no dólar, perdão, e no índice acabou a entrada não sendo legal, então vamos dar uma olhada no vídeo aí. E é claro que a partir do momento que o que a gente estiver vendo no momento não for legal, eu vou passando, vou acelerando o vídeo para no final dar uma olhada no gráfico como que ficou a data de hoje. Fala galera, Weber do canal Essência, ativo aqui ao mini dólar. Eu estou dando uma olhada aqui no gráfico de ontem, né, na movimentação de ontem, é uma questão muito interessante que aconteceu ali. Esse aqui é o preço de FIBO de ontem, ó, a mínima, a mínima e a máxima na máxima. Eu pego o preço de FIBO de ontem e aí eu levo ele lá para cima. Logo no início do dia, o primeiro candle já passou lá o terceiro alvo de FIBO, mas para o meu setup, o que eu gosto de fazer, terceiro alvo de FIBO. Se a primeira linha tiver numa amplitude muito próxima, eu vou na segunda linha. 50% de FIBO, veio enfrentar 50% de FIBO, bateu e voltou. Foi 100% de FIBO e depois despencou. Para dar. Então, tipo, se tivesse uma oportunidade melhor, tivesse uma grana, já tivesse a segurança, que assim, as questões elas se repetem. Vocês vão ver que hoje mesmo se repetiu uma situação que eu deveria ter visto e deveria ter feito uma entrada no dólar ainda que fosse a mercado. Mas eu não precisaria ter feito a mercado. Vocês vão ver que não precisaria ter feito a mercado. E mesmo assim eu não tô efetivamente com essa segurança de fazer a entrada. Então eu deixo as ordens na pedra, vou fazer as coisas e se rolar, rolou. Mas eu deveria ficar na frente do computador e efetivamente fazer os trades. Aí, pô, seria sensacional. Eu pretendo um dia conseguir fazer isso, né? Eu creio que à medida em que o tempo for passando, meu filho for crescendo também, eu tiver uma possibilidade melhor de trabalhar, eu vou conseguir fazer esse tipo de coisa. Mas no momento está bem difícil, porque justamente na hora em que começa o mercado, o moleque acorda e aí eu tenho que dar atenção a ele, porque ele quer brincar, quer fazer as coisas dele. E vocês vão entender por que eu não fiz entrada. Vamos continuar aí. De hoje, o que eu espero? Aqui a gente tem a média de 200 dias. Ele enfrentou, para quem acompanhou os outros vídeos do canal, viu que eu assim, todo dia não, perdão, toda semana eu vejo que há 2 dias que tem movimentação explosiva. Nessa semana foi na segunda-feira e aí ficou para quinta e para sexta-feira. Isso daqui é uma movimentação explosiva. Você teve um baita de um gap e aqui a gente está falando aí de quase 90 pontos. Então, não deixa de ser uma movimentação explosiva. Para quem operou no leilão e fez a compra aqui embaixo, acabou. O que acontece? Só fazendo um adendo aí. O leilão é o seguinte: antes de iniciar o ativo, nos 5 minutos iniciais, há um leilão de ativos. Então a galera fica comprando e vendendo lá. E aqui na tela vai aparecendo onde o preço se encontra. Então, assim, o que eu percebo no leilão é o seguinte: se o leilão ele começou lá embaixo, teve um dia que ele começou lá embaixo, e aí ele veio subindo, subindo, subindo e abriu, essa força do leilão ela continua, e aí o ativo vai e sobe. Muito provavelmente foi o que aconteceu aqui na formação desse gap. Ele vinha sendo negociado por aqui, foi negociado lá em cima, chegou em determinado momento, foi sendo negociado aqui embaixo, e aí, em determinado momento, ele encontrou um suporte, aí subiu, subiu, subiu. Quando ele abriu aqui com esse gap. Então, muito provavelmente foi isso que aconteceu. Eu não acompanhei, infelizmente não tive como acompanhar o leilão. Isso é algo que eu quero fazer também, porque é bem legal você se utilizar dessa força inicial do leilão para prosseguir com ela e fazer lá uma operação legal. Então, vamos continuar no vídeo. Se dando bem.
e muito bem. O que eu espero da movimentação de hoje? Essa linha de tendência de alta aqui não fez nem cosca na movimentação de ontem, nem a média de 200 dias. Eu acredito que está muito em cima. Eu já perdi esse trade aqui. Para quem não acompanhou o vídeo, eu peguei esse preço de FIBO e era para eu ter feito um trade justamente aqui, que era na primeira linha depois do terceiro alvo de FIBO, que tinha uma certa distância, e tinha também essa LTA aqui que eu já tinha desenhado há um tempo, né? Seria, na verdade, a parte de cima de um eventual canal. Não é esse daqui. Aí o pior não é isso, o pior é que os erros eles vão se acumulando. E o que eu considero erro? Se eu já tive um ponto de vista várias vezes e não executei por receio, por não estar na frente do computador ou por o setup que eu uso não ter batido corretamente, e eu cometo a mesma coisa, faço a mesma coisa, eu considero isso um erro. Então hoje ele pegou aqui, eu marquei essa LTA aqui antes disso daqui acontecer. Eu estava esperando que ele desse uma acelerada e pegasse essa média de 200 dias e coloquei as minhas ordens aqui por cima. Ele bateu na LTA que eu desenhei e aí ele caiu. Isso aqui foi no dia de ontem, né? Claro que ontem eu não tava operando, estava no presencial, mas ele bateu aqui e caiu. Foi algo que realmente não deu para aproveitar isso daí, eu não tenho como falar que foi um erro. Mas essa mesma LTA, que era uma resistência, ela se tornou um suporte na data de hoje. Eu acabei não aproveitando. Então é o que eu estou falando. Pô, tem aqui a média de 200 dias. Isso já havia acontecido também com o mini índice. Tem aqui a média de 200 dias e tem a linha de tendência de alta. Então, se ele vier enfrentar esse ponto aqui, muito provavelmente ele vai bater e vai voltar. Eu acho que eu deixei a minha ordem um pouquinho abaixo aqui. Ele veio, eu acho que eu deixei a minha ordem aqui nessa linha. Ele bateu aqui e subiu. Ele bateu na linha de tendência de alta. É uma coisa que é bizarra. Isso daí eu considero um erro, porque eu estou falando exatamente isso. Nesse momento aí, e eu não utilizei. Pô, se o meu stop é de 5 pontos, eu coloco aqui, ele ia ficar abaixo dessa linha. Então não tinha por que não ter colocado a minha ordem de compra aqui. Ele bateu e depois ele foi embora com uma força absurda. Então vamos dar uma olhada. Isso daqui é a parte de... Porra, fiz besteira. Calma aí, passei para outro vídeo. Vamos voltar aqui. De tendência de alta aqui não fez nem cosca na movimentação de ontem, nem a média de 200 dias. Eu acredito que está muito em cima. Eu já perdi esse trade aqui. Para quem não acompanhou o vídeo, eu peguei esse preço de FIBO e era para eu ter feito um trade justamente aqui, que era na primeira linha depois do terceiro alvo de FIBO. Também essa, na verdade, a parte de cima de um. Então, ela que eu digo assim, é da média de independentemente do preço de FIBO, seria algo que eu faria. Aqui seria uma movimentação que eu realmente faria. Essa daqui, a primeira linha está muito perto, eu passo para a segunda e dou um espaço para fazer e pegar essa eventual subida dele. Muito provavelmente não vai ser fechado esse gap hoje, o gap é realmente muito grande, e aí me faz lembrar de uma figura. Eu pensei que eles fossem, que na verdade fosse ser deixado aqui. Isso aqui é uma estrela cadente, né? Eu pensei que fosse essa estrela cadente se tornar aqui um bebê abandonado, fosse deixar ela ali aqui. Então, provavelmente eu vou tentar fazer esse trade aqui. Vou tentar, não. Eu vou tentar fazer esse trade aqui. Vou tentar fazer esse trade aqui para pegar uma eventual alta dele. Agora, tem uma coisa. Eu não acredito que ele vá bater aqui e vá subir. Eu acredito que ele vai bater aqui e vai ficar por aqui. Vamos dar uma olhada aqui no índice.
O mini índice ele está numa indecisão. Cara, ele bateu também na média. Eu queria ter feito esse trade da média aqui anteontem, mas eu acabei fazendo por aí e eu vou encerrar esse vídeo. Vou tirar daqui. Tenho que fazer outras coisas por aqui, frente do computador. Enfrentar a média hoje aí, beleza? Média hoje com dólar e tentar. Pô, fiz besteira. Ah, não, botei as ordens do índice. As ordens do índice eu entendi o seguinte: ele iria continuar com esse movimento dele aqui. Na verdade, aqui, se for olhar, está até formando um canalzinho de baixa, não é um canal. Mas dependendo do ponto de vista, pode ser um canal de alta também, né? Aqui eu já desenhei vários nos dias anteriores, mas o que acontece? Eu peguei e vi o seguinte: bom, ele pode passar essa primeira linha aqui com força, e na segunda ele não passa com tanta força. Então eu coloquei as minhas vendas aqui para cima e as minhas compras eu coloquei aqui para baixo. Ele realmente me colocou dentro de uma ordem de compra, chegou a dar um percentual maneiro, mas como eu não estava na frente uma pontuação maneira, como eu não estava na frente do computador, eu acabei não pegando isso. Quando eu cheguei aqui, ele já tinha voltado e estava voltando a subir de novo. Vamos dar uma olhada nisso daí. Beleza, altera um pouco e aqui altera. Se ele bater nessa região, terceira venda, foram as ordens que aí eu deixei. Lembra que nos vídeos anteriores, deixa eu só pausar o áudio aqui. Lembra que nos vídeos anteriores eu havia feito esse retângulo aqui e havia falado que ele iria tomar havia falado que ele iria tomar uma posição. Agora eu acho que eu estou me confundindo, porque eu acho que eu falei isso no dólar, não foi no índice. Mas no índice eu cheguei a desenhar também. Vamos passar para o vídeo seguinte, que aí depois a gente vai para o gráfico. Tomando aqui só para mostrar como é a análise técnica, né? Eu gosto de operar com um pouco de margem, mas nem sempre essa margem que eu gosto de operar, ela funciona, né? Então eu tinha falado no vídeo anterior que eu iria querer enfrentar a média de 200 dias com mini dólar, porque eu não consegui enfrentar ontem. Porra, ele veio aqui, bateu, e eu ainda havia falado que eu tinha desenhado essa LTA aqui há algum tempo já, há alguns dias, e ele veio enfrentar aqui, eu perdi a oportunidade. Ele veio e bateu nela. Ele bateu na LTA como suporte. Cara, impressionante. Bateu na LTA como suporte, enfrentou a média de 200 dias, bateu na LTA e subiu. O meu trade era um trade hoje de R$150, de 15 pontos, daqui de cima da máxima dele. Ó, só aqui já tem 14 pontos e meio. Se eu for pegar dessa parte de baixo aqui até aqui, são mais 3 pontos. Então já teria me tirado há muito tempo. E aí como que eu trabalho nessa circunstância? Aquilo que eu vi e eu não aproveitei, já é algo que veio, passou, eu não aproveitei. Então esse é um ponto de vista que eu tenho. Agora, seria inocência minha achar que ele viria aqui, me colocaria dentro e aí iria lá pegar os 150 reais de novo. Então eu tenho que ter um outro ponto de vista para tentar fazer o trade. Um deles seria arrastar. Agora que é o mais bizarro. E por que é bizarro? Porque se eu já errei na descida, eu também vou errar na subida. Eu não sei se vocês estão percebendo aqui, mas tem 2 topos aqui. Então eu peguei e coloquei uma linha e aí, pensei, ele vai dar uma subida, vai dar uma sacaneada. Cara, mas se você já viu no mesmo dia que ele bateu na linha e voltou, ele vai bater na linha lá e vai voltar também. E outra, não há por que eu não comprar aqui e buscar essa linha ali em cima e fazer dinheiro, porra. Só que aí eu acabei vacilando, tendo ponto de vista aí, vocês vão ver o que eu vou falar. Só que eu acabei não executando lá em cima também. Olha só, vamos lá.
preço de fibra para a máxima desse candle, do candle seguinte. O outro seria deixar por aí mesmo, para ver qual é, ver assim, tem uma margem boa aí, uma margem legal. Aqui tem uma linha nesse 50% de fibra, e ainda tem isso, tem 50% de fibra também. Houve três fatores ali para ele bater e subir. Um, 50% de fibra, que é um alvo que a galera gosta muito de fazer reversão. O outro, média de 200 dias, e o outro, a LTA, que eu já havia desenhado há algum tempo. Agora, tem essa outra linha aqui, e eu não vou deixar tão justinho ali. Vamos ver ele bater aqui e de repente voltar. Agora, se ele ficar um ponto para venda, média de 20 dias, mas pelo meu setup, a primeira linha depois do terceiro alvo de fibra está muito perto. Então, o ideal seria fazer por aqui. Só que assim, colocar. E vamos tentar fazer uma venda. Nesse vídeo mesmo eu fiz a linha. E ele bateu exatamente, fazer uma venda aqui. Bateu exatamente em 100%. Para tentar buscar esse retorno dele. Aqui de baixo. Eu vou com ele aqui de baixo até lá em cima. Não me colocou ainda dentro do mini. Se houver a renovação para tentar fazer uma compra lá embaixo, acho que é bem feita. Uma vendinha onde eu botei lá em cima, acho que bem feita. Bom, então acabaram os vídeos, né? Vamos dar uma olhada agora em como ficou a situação no gráfico. O primeiro ativo é um mini índice, resultado menos R$20. Menos R$20 por quê? Eu não entendi o que aconteceu aqui. Essa distância ela ficou muito grande entre os contratos. Era para ele ter me colocado em mais 2 contratos aqui por baixo, e aí eu pegaria essa alta aqui e sairia. Porque no primeiro contrato são 450 pontos. No segundo contrato são 425 pontos, se não me falha a memória. Daqui de baixo até aqui em cima, a gente tem aí 513 pontos. Eu não precisaria disso tudo para sair. Agora, eu não entendo porque eu não coloco tão espaçado assim. 354. Eu acho que hoje, tenho certeza que hoje eu devo ter colocado espaçado demais, e ele não me colocou dentro de 2 contratos. Ele pegou, fez isso daqui, eu não vi. Olha a média aqui, ó. Isso daqui, ó, se eu tivesse na real, eu não faria. Eu colocaria minhas ordens por aqui. Eu poderia tomar esse calor aqui, mas logo na sequência ele iria subir. Ele ia me colocar dentro aqui, iria me colocar dentro de marra 2, eu pegaria, subiria com os 3 aqui e faria uma graninha. Mas aí ele pegou, fez isso, eu não vi. Fez isso daqui, eu não vi. Aí quando ele estava descendo, se vocês forem dar uma olhada, 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, estava acabando a reunião lá no trabalho, eu não tinha como acompanhar. Assim que acabou a reunião, eu cancelei as ordens do dólar e cancelei as ordens do índice. Por quê? 6 horas da tarde, 16 horas da tarde, o movimento que tinha que fazer, ele já fez. Você achar que ele vai lá em cima, vai te colocar dentro do game, vai te dar R$300, ele não vai rodar esses 30 pontos num curto espaço de 2 horas. Isso não é natural acontecer. Então, eu cancelei. Aqui no índice, se eu tivesse na frente do computador, se eu conseguisse trabalhar na frente do computador, aqui o índice fez uma pinça, fez um movimento de pinça, puxou o preço para baixo, bateu na parte de cima da banda de Bollinger. Isso daí é um trade clássico. Voltou para dentro do preço do candle anterior. Daria para fazer uma vendinha com stop lá em cima, e aí é uma queda absurda, né? Daria para fazer uma pontuação muito legal, e 1.500 pontos, a pontuação bem expressiva. Por contrato são R$300. Mas eu não fico na frente do computador, então não tem jeito. Vai chegar um dia que eu vou conseguir fazer isso, e aí muito provavelmente por ter cometido todos esses erros que eu venho cometendo ao longo dos vídeos, a ausência de entrada. Você vê, no dia que eu entrei a mercado, o mercado me deu uma sacaneada, mas me deu uma sacaneada porque eu fui burro. O meu stop era para ser de 5 pontos, o meu stop foi de 2, ele foi lá em cima, subiu um pouquinho, 1 ponto a mais, meio ponto a mais de onde eu estava, e despencou.
Se eu tivesse feito aquele trade, tivesse sido bem sucedido, eu iria inverter a ordem, iria fazer um outro trade bem sucedido na sequência. Mas acabei não fazendo e tomando aí esse stop de 2 pontos, mas também foi muito rápido. Ele pegou, tem o Zé Mané ali, tem uma sardinhazinha ali, dá uma bocanhada e dá uma mergulhada para procurar mais sardinha lá embaixo. E aí, assim, como eu tinha me programado para fazer um trade, eu falei, não vou apertar, não vou coçar o meu dedo. E foi isso que eu fiz. Eu cocei o dedo para apertar, ficou só na coceira mesmo. Aqui a gente pode fazer também, ó, pode fazer uma LTAzinha aqui em cima, puxar para baixo, formar um canal aqui embaixo. E aí ver o que vai ser na sequência. Mas hoje realmente não foi um dia que deu certo, né? Geralmente ele tem batido, me colocado dentro, dado os 450 pontos sem muito sufoco. Hoje eu vi que ficou muito no choro, eu falei, meu irmão, vou sair fora, não vou ficar vendo não. No dólar eu já tinha dado os 2 moles que vocês viram no vídeo, né? Eu tava aqui, esse daqui é o preço de FIBO de ontem, ó. Aqui em cima, ó, bate certinho. Não tão certinho assim, mas com um cabelinho lá. Aí eu pego, jogo aqui para baixo. Esse é o preço de FIBO de ontem. Foi isso que eu mostrei lá nos vídeos anteriores. E aí eu vi aqui, ó, é muita coisa acontecendo no mesmo ponto e eu acabei assim. É até uma decisão que eu posso falar que ela foi até além do que eu imagino, porque essa linha aqui, cadê? Deixa eu ver, não foi assim. Foi essa configuração aqui. Então tem lá o primeiro alvo de FIBO, o segundo, o terceiro, e a linha vem logo na sequência. Eu falei, cara, tem muita coisa me segurando. Tem muita coisa para segurar o preço. Tem a média de 200 dias, que é poderosíssima, tem a banda de Bollinger, tem aqui o terceiro alvo de FIBO daquele não passa, eu coloquei minha ordem aqui. E ainda tem lá aquela linhazinha, aquela LTA que eu desenhei, e ele bateu na LTA e voltou. Ele teria me tirado logo no candle seguinte, me colocou dentro ali daquele primeiro candle do dia, teria me tirado no candle seguinte, que eu tinha posto para sair por aqui não, perdão. Na subida eu tinha posto para sair por aqui, eram só 15 pontos. 15 pontos era mais ou menos por ali. Logo na sequência ele me tiraria. Aí no meio do dia eu peguei para dar uma olhada também. Bom, já que ele está subindo, eu desenhei esse canal de baixa. E aí, porra, pensei, cara, ele tá por aqui, vai lá enfrentar esse canal de baixo. De repente eu dou uma ordem e vou com ele. Não dei ordem. Deixei as minhas ordens aqui para cima por conta da banda de Bollinger. Ele bateu no canal e deu uma retornada. Essa retornada aqui seria suficiente para me dar lá uma pontuação boa. Só que aí eu acabei não fazendo. Bateu uma vez, bateu aqui, deu esse sinalzinho, mas logo na sequência ele recuperou. E aí eu falei, bom, eu tô fora, acabou o dia para mim, né? Era 3h30, 4 horas. Acabou o dia para mim, eu tô fora. Já perdi esse daqui, perdi essa oportunidade daqui também, então não vou ficar procurando pelo em ovo, não. Então foi isso que aconteceu nesse dia. Os erros eles vão realmente se acumulando, mas esses erros que se acumulam, eles são bons erros para que a gente no futuro, quando tiver a oportunidade de ficar na frente do computador, tenha casca suficiente para tomar a decisão correta, para fazer os trades corretos e continuar aprendendo, né, para se tornar um trader lucrativo, né, que a gente está aqui para fazer grana também, não é para brincadeira, beleza? Weber Canal Vencendo Obstáculos, forte abraço e até o próximo vídeo.